Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá, como vocês estão? Chegamos ao capítulo 12 do livro Relacionamentos, Revolucionando Relacionamentos. E que livro maravilhoso, né? Eu também tenho feito uma resenha desse livro, né? Que eu preciso apresentar no seminário, né? Que eu estou fazendo. Então, eu estou lendo a segunda vez esse livro e fazendo resenha e como tem mudado, né, a nossa forma de ver muitas coisas, né, e de entender que muitas vezes nós olhamos para o outro com aquilo que está dentro da gente, né, então como está o nosso coração, como está o nosso pensamento, a nossa mente, como nós estamos, né, e isso refletirá muito nos nossos relacionamentos. E o capítulo 12 tem o título A distância entre o problema e a solução é a comunicação? John Garner diz assim: se tivesse que escolher um único instrumento de liderança que cumprisse múltiplos propósitos, ele seria a comunicação. Uma conhecida árabe conta que um sultão sonhou que havia perdido todos os seus dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse o seu sonho. Que desgraça, senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente da vossa majestade. Mas que insolente! Gritou o sultão, enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhantemente essas coisas? Fora daqui agora! Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxesse outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão, com muita atenção, disse-lhe: Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se com um sorriso, e ele mandou dar 100 moedas de ouro a este segundo adivinho. E quando este saiu do palácio, um dos cortesões lhe disse admirado: não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. No entanto, por que o primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro? Lembre-te, meu amigo, respondeu o adivinho, que tudo depende da maneira como você disser. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Isso porque boas ideias tornam-se apenas boas intenções e acabam morrendo conosco, e não buscamos uma forma correta para comunicar. Relacionamentos podem se desgastar porque as partes não comunicam amor entre elas. Sem a comunicação do evangelho, o cativo pode continuar preso mesmo com o evangelho mesmo tendo todo o poder de libertá-lo. O evangelho tem esse poder, mas o cativo continuaria preso. Sem a transmissão da informação, o ignorante pode perpetuar sua condição, mesmo com a sabedoria estando disponível. A comunicação pode ser a única distância entre o problema e a solução. Segundo o dicionário, comunicar significa tomar comum, fazer saber, pôr em contato ou relação, ligar, unir, manter entendimento. Quando uma pessoa não torna comum aquilo que pensa,
Não deixando o outro saber e participar de suas intenções, ele acaba estabelecendo uma mentalidade individual e não relacional. Um ambiente em que as pessoas não compartilham seus desejos acaba sendo o lugar onde cada um passa a andar segundo suas próprias ideias. A falta de comunicação gera confusão, estabelece uma anarquia. No conceito anárquico, cada um segue seu próprio desejo e não se estabelece um bem comum entre as pessoas. Em um casamento, por exemplo, os cônjuges podem passar a não ter nada comum entre eles, nem ambiente. O homem faz o que acha que deve fazer e a mulher o que deseja fazer. Dessa forma, não existe compartilhamento, entendimento, desejos para viver a dois e a tendência é a separação, mesmo que os dois tenham tudo para dar certo. A debilidade na comunicação está rapidamente preenchida por rumores. Disse que me disse, sabe? Informações erradas. Onde falta informação, sobra suposições. O ser humano, em sua natureza, quando não sabe de algo, acaba inventando ou imaginando uma possibilidade. Imagine a sua filha de 18 anos, de pais cuidadosos, foi passar um mês na Europa e não dar nenhuma notícia de como está. Sem informação, os pais não poderão ficar tranquilos verdadeiramente. A mente deles pode supor que ela tenha ficado sem dinheiro, sido roubada, sequestrada, ou enfim. Os mesmos podem achar que algo terrível aconteceu ou então podem ficar bravos porque ela foi irresponsável, ingrata e grosseira com eles por não dar nenhuma notícia. Contudo, não necessariamente foi isso que aconteceu. Ela pode não ter mandado notícias porque os telefones e a internet deram uma pane na cidade inteira. Enfim, a preocupação desses pais poderia levar os mesmos até a polícia. Se eles acreditam que não aconteceu algo ruim, mas que ela foi irresponsável, poderiam ficar chateados com a filha. Tudo isso seria posturas baseadas não na verdade, sim na suposição dos pais. As pessoas não deixam a lacuna de falta de informação sem rumores. A mais terrível nisso é que as pessoas tomam atitudes baseadas nesses rumores. Muitos ligam para a polícia, ficam magoados, estressados ou até mesmo desistem de relacionamentos porque simplesmente não foram comunicadas a respeito da realidade. A ausência de informação conduz à presença de reação baseadas no engano. Maridos que não demonstram amor conduzem mulheres à suposição de ódio e assim aparecerem reações baseadas no que elas acham. Esposas que não informam carinho acabam deixando a ideia de abandono dominar a cabeça dos maridos. Líderes que não comunicam projetos possibilitam margem para que seus funcionários ajam de qualquer forma, como se não houvesse metas. No entanto, se a falta de informação leva as pessoas a terem ações baseadas no que supõem, a boa comunicação facilita as pessoas a se concentrarem no propósito comum. A presença de informação aumenta o compromisso e a conexão, e isso alimenta a ação. É incrível ver a mobilização das pessoas, as notícias divulgadas pelos meios de comunicação a respeito das catástrofes naturais em algumas regiões. Após saberem das necessidades, muitos compram mantimentos, reúnem ajuda, fazem depósitos de dinheiro, evitam mensagens, apoio, fazem orações. Tudo porque, por meio da comunicação, as pessoas souberam do que havia acontecido e não podiam ajudar. Para evitar que boas ideias e relacionamentos morram, que suposições erradas enfraquecem as relações e não geram compromisso e conexão, precisamos aprender princípios da boa comunicação. Princípios de uma boa comunicação. A comunicação se inicia pela pessoa do comunicador. Muitos se preocupam apenas com a mensagem em si, mas a primeira mensagem que passamos tem a ver com quem somos. Se o ouvinte ver incoerência entre a informação e o comunicador, tudo pode ir por água abaixo. Quem transmite a informação precisa, antes de tudo, transmitir coerência. Existe um ditado popular que diz: faça o que eu faço, mas não
Não faça o que eu faço. Gente, olha só, né? Esse tipo de postura do comunicador será trágico para a credibilidade da mensagem dada. Coerência entre a mensagem e quem transmite proporciona confiança e segurança em quem ouve. Por isso, é fundamental em que fala o cuidado da integridade do caráter. Como destaca John Maxwell, comunicadores que não comunicam ética fazem seus ouvintes serem surdos. Um corrupto conhecido poderia ter um grande conhecimento sobre honestidade, mas, pela sua atitude, faria os seus ouvintes terem dificuldade ao ouvi-lo. Além de cuidar do caráter, o comunicador precisa também zelar pela constância do objetivo. Estabelecer uma meta e mudar a todo instante vai gerar instabilidade nas pessoas à sua volta. A ideia da mensagem pode ser ótima e bem comunicada, porém, se há constante mudança de rumo, o ouvinte não irá aderir à mensagem. Líderes que constantemente mudam de ideia desestimulam seus liderados a segui-lo. Por isso, é tão importante a estabilidade emocional dos líderes, pois é muitas vezes debaixo de certo estado emocional prejudicado que falamos coisas às quais não temos compromisso de verdade. É fundamental lembrarmos da importância de não prometermos quando estamos empolgados, não corrigirmos quando estamos irados, não falarmos do futuro quando estamos mergulhados no desânimo. Porque esses sentimentos podem comunicar mensagens aos nossos ouvintes que irão confundi-los, pois não refletem coerência com a informação que transmitimos anteriormente, quando estamos sem a influência desses sentimentos. O comunicador também precisa sempre lembrar que as pessoas não são obrigadas a saber por intuição, mas precisam de informação. Parece óbvio dizer isso, entretanto, muitas pessoas parecem ter dentro de si a noção de que o outro tenha que saber, mesmo quando não tenha sido informado. As pessoas parecem estar As pessoas parecem esperar que o outro perceba os sinais do momento, a fisionomia, a circunstância, enfim. E assim, mesmo que não tenham sido informados claramente, ele saiba. No entanto, embora seja possível que alguém seja sensível ao ponto de entender a mensagem pela interpretação de certos sinais, não podemos esperar que as pessoas entendam sem a informação ser dita de forma bem clara. Um líder não pode esperar que o seu liderado faça algo novo sobre o qual ele nunca divulgou a importância. Uma esposa não pode esperar que o marido saiba o porquê de ela estar chateada se a mesma não deixou clara a razão. O marido não pode esperar que a esposa tenha a intuição de fazer algo que ele nunca informou o seu desejo. O pastor não tem o poder de saber de forma mística que um membro da igreja está enfermo. Ele tem que ser informado. As pessoas não estão 24 horas pensando em nos guardar e lembrando tudo o que nós queremos. Embora os sinais pareçam claros, muitas vezes as pessoas estão desatentas por causa de problemas que elas também têm. E por isso não percebem o seu problema. Por isso você tem que falar. Por isso tenha certeza de que informou de forma clara o que deseja ou o que está passando. Reflita a informação. Tudo aquilo que você repete, você pode estar enfatizando, e quando enfatiza, demonstra certo grau de importância. Uma informação que julgamos ser importante precisa ser repetida para que o outro seja capaz de perceber a importância daquela informação. A repetição é fundamental para o aprendizado. Na verdade, a profundidade do aprendizado depende da repetição. Todavia, a grande maioria das pessoas não gosta de repetição. Os ouvintes julgam como chato, sem conteúdo, quem repete muito a informação.
Quem fala geralmente não gosta de repetir porque não gosta de ser inconveniente. Diante deste dilema, precisamos de estratégias para repetir e ainda assim garantir uma boa comunicação. Primeiro, precisamos ter paciência para estabelecer um tempo de pausa entre a informação e a sua repetição. Muitas mulheres falam e repetem tanto a informação para os maridos que eles se ficam irritados, antipáticos à postura delas e acabam não agindo como elas queriam, mais por teimosia do que por falta de comunicação. Precisamos ter paciência e dar um tempo para a informação e a repetição. Não existe um tempo fixo, no entanto, precisamos ter sensibilidade e bom senso para esperar um pouco, até que possamos repetir a informação novamente. Como cristãos, precisamos orar e entender que não é por força nem por violência que a pessoa vai mudar, mas pelo Espírito de Deus. Diga e volto a dizer, contudo, entenda que há momentos aos quais você tem que parar de falar com a pessoa e passar a falar mais com Deus sobre a pessoa. Estabelecendo a pausa entre a informação e a repetição, é importante passar em formas diferentes para comunicar a mesma coisa. Jesus falou sobre a importância de servir aos seus discípulos, não apenas pregou sobre isso, mas mostrava isso. Isso ao perguntar às pessoas ao seu redor o que elas queriam que ele fizesse. Ao repetir essa ideia, certa vez acompanhou um pensamento do mudo que diz que os grandes são servidos e constatou dizendo que grande no reino de Deus é quem serve. Próximo da sua morte, pegou uma mulher e lavou seus pés, pegou uma toalha e uma bacia e lavou os pés dos discípulos, para mais uma vez ensinar sobre o serviço. O assunto foi o mesmo, no entanto, Jesus sempre procurou repeti-lo de forma diferente, mas repetiam, para que os discípulos pudessem entender. O mestre não considerou que, uma vez dita, não precisaria ser repetido. Em sua divina sabedoria, Jesus sabia o entendimento vem pela repetição. Se observarmos mais de perto, veremos que o mestre dos mestres ensinou assuntos com amor, serviço, perdão, fé e outras repetidas vezes, entretanto, de formas diferentes no Evangelho. Contou histórias, usou linguagens figuradas e literal, explicou com a vida, enfim, o mestre parece incansável em dizer a mesma coisa de formas diferentes. Precisamos investir criatividade em pensar em diversas formas de falarmos da mesma informação. Faça para o seu cônjuge o que você espera que ele faça por você. E diga a importância dessa ação para a vida. Se sua esposa gosta de ir ao salão e fica chateada porque você gosta de futebol, compare o valor que ela dá ao salão e que você dá a esse momento dela. Mostre que assim como você não dá tanto valor ao salão, mas a respeita, ela também deve fazer o mesmo quando você quer ir para o seu futebol. Conte alguma história do passado, como ficou chateada há anos atrás por um amigo, por ter ajudado. Tente relatar o que você sente, mesmo quando seu cônjuge não age da mesma forma. Exemplo, comparações, histórias, são apenas algumas de formas que podemos utilizar para repetir uma importante informação. Pensar em formas criativas de falar. A mesma coisa pode parecer, em um primeiro momento, um árduo e chato trabalho. Entretanto, eu lhe garanto que lidar com os problemas causados por uma fraca comunicação será um trabalho ainda mais extenuante e estressante. Pare de reclamar dessa pessoa e comece a investir paciência e perseverança na comunicação da informação. Tom de voz, corpo e ouvidos. Constantemente você é mal interpretado pelas pessoas. Os que estão à sua volta acham que você está brigando, quando na verdade só está conversando e falando um pouco alto. Acha que você está irritado quando está calmo? Isso pode estar acontecendo por causa do seu tom de voz e da sua linguagem corporal, e não exatamente pela mensagem transmitida por sua boca. Muitas pessoas erram no processo de comunicação porque esquecem que esse processo
não se dá apenas pelo que falamos, mas também como falamos. A entonação da voz é parte da maneira que falamos. Uma instrução corriqueira, se dada com um tom de voz agressivo e um volume bem alto, pode parecer uma briga para os que ouvem de fora, mesmo que você não esteja com a intenção de brigar ou de comunicar isso. Muitas vezes o tom de voz fala mais alto do que a mensagem em si. Muitos mal-entendidos e brigas em relacionamentos acontecem não por causa do conteúdo da conversa ali e da discussão, mas por causa do tom de voz de quem fala. Se quisermos ser bons comunicadores, precisamos estar atentos não apenas às mensagens, mas ao tom de voz que empregamos a mesma. Atente com o volume da sua voz, observe o alto, baixo demais. O excesso e a escassez são mensagens em si mesmas. A altura exacerbada das suas entonações. A intensidade. Comece a prestar mais atenção. Por isso que quando o assunto é muito grave e as pessoas estão irritadas, o volume da voz tem a tendência de se elevar. Por outro lado, a voz muito baixa mostra que algo é um segredo ou que não tem tanta importância a ser dito. O volume e tonalidade de voz tem mensagens inerentes e ignorá-las pode ser a morte da informação. Da mesma forma que uma entonação, o volume da voz pode passar mensagens em si mesmos. A expressão corporal e facial também comunica por si só. Algumas pessoas ouvem mais o rosto do comunicador do que o que ele falou. Você pode dizer que está triste pelo fracasso de alguém, mas se aparecer sorrindo no canto da boca, cantando, enfim, sua mensagem será desacreditada. Não pelas suas palavras, mas pela sua expressão, pela expressão da sua face. E é assim que muitos comunicadores têm perdido contato com seus ouvintes. Algumas expressões corporais e faciais ganham significado em si mesmas. Virar as costas quando alguém está falando pode mostrar, por exemplo, desinteresse. Ficar balançando o corpo pode indicar inquietação. Desviar o olhar, abaixar a cabeça enquanto o outro está falando e não olhar nos olhos pode revelar vergonha ou engano. Olhos arregalados ao ouvir uma notícia indicam surpresa, espanto, susto. Apontar o dedo pode mostrar raiva, acusação. Se você tirou os olhos desse livro para olhar para o celular, significa que se distraiu em sua leitura. Por isso, nunca se esqueça, quem está perto de nós está recebendo mensagens que não estão presentes apenas em nossas palavras. Pela ausência do tom de voz e das expressões faciais e corporais, é fundamental que tome cuidado com as palavras que foram escritas. Como estamos acostumados a ler e interpretar sinais sonoros e visuais em nosso contato com o mundo, com os outros, temos dificuldade em não dar algum tom às palavras que lemos. É muito importante prestar atenção e tomar cuidado com as palavras que você escreve, empregadas no seu texto, pois o leitor pode emprestar às palavras o sentido que ele acredita que é e pode não corresponder ao sentido verdadeiro do que o escritor se expressou. Na verdade, alguns tipos de conversa não poderia nem acontecer via escrita e nem mesmo por telefone, deveria acontecer pessoalmente. Assuntos sérios e corretivos nos relacionamentos geram ainda mais problemas quando conversamos via WhatsApp. Já presenciei brigas desnecessárias no Facebook, porque alguém tentou corrigir o outro por intermédio de uma rede social. Aquele assunto que não teria rendido e nem polemizado tanto se fosse conversado pessoalmente. É importante lembrar também que o ato de comunicar não se dá apenas por meio de mensagem, voz, corpo ou escrita, mas por meio dos ouvidos. Grandes comunicadores não são aqueles apenas que transmitem ativamente uma mensagem, e sim os que compreendem que ouvir também é um importante ato de comunicação. Quando paramos para ouvir o que o outro diz
e tem a nos comunicar, valorizamos essa pessoa. Com informações obtidas pelo ouvir, podemos falar com mais qualidade e comunicar com mais precisão. No entanto, para ouvir não é necessário apenas fazer silêncio com sua boca, mas também deixar as palavras ouvidas fazerem barulho dentro do seu coração. Isso nos mostra que o processo de audição não é apenas silencioso, mas barulhento. Quando entendemos o gesto de ouvir dessa pessoa, vemos que não podemos ouvir alguém e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Como acabei de mencionar acima, nossa expressão facial e corporal comunica. Por isso, enquanto alguém fala, olhamos de forma direta para ele sem desviar o olhar ou atentar para o celular ou outra atividade, pois tal atitude de olhar o celular ou realizar outra atividade pode demonstrar a quem está falando que estamos desinteressados e divididos. Uma atitude assim acaba atrapalhando também a interação com quem fala. Interação que ajuda o outro a falar e se abrir mais quanto a algum assunto em pauta. O ouvinte que interage faz perguntas de esclarecimento, mostra-se interesse na questão e motiva quem fala a expor mais o que está acontecendo. Quem não está disposto a ouvir faz afirmações indicando que deseja que o outro pare de falar logo, ou até interrompe quem fala antecipado, ou adivinhando que o outro está prestes a falar. Afirmações e antecipações transmitem a mensagem que o ouvinte não está mais disposto a ouvir. Embora muitas vezes saibamos pela linha da conversa o que o outro está prestes a dizer, é interessante, com muitas ocasiões, deixá-lo dizer mesmo assim. Afinal, podemos perceber o tom de voz, as expressões com as quais ele fala, e isso é tudo, como vimos, comunica. Muitas vezes as pessoas dizem que não está magoado com o outro, no entanto, pelo seu rosto e tom de voz percebe que ainda está. Por isso, se antecipamos a fala dela e não estamos olhando para o seu rosto, estamos perdendo informações preciosas que nos ajudará na conversa. Bons ouvintes acabam prestando atenção nas ideias e sentimentos por trás das palavras e assim desenvolvem uma capacidade de ler nas entrelinhas. Aprendem assim a ver o que muitas vezes quem fala nem está percebendo que está acontecendo nele mesmo. Quem ouve, nesse grau, será um grande conselheiro e comunicador e pode ajudar pessoas a saírem de certas situações. Nem sempre o que falamos é exatamente o retrato do que está realmente dentro de nós. Uma mulher numa briga com o marido, pela emoção do momento, pode muitas vezes dizer coisas que ela não sente de verdade. O marido é um bom ouvinte, mantém a calma, saberá discernir o real sentido do que foi dito. Alguém certa vez publicou a definição engraçada, mas bem possível do vocabulário feminino diante de uma discussão. E é assim, ó. O que ela disse? Sei. O que significa? Não acredita em nada que você disse. O que ela disse? Tá. O que isso significa? Para de falar. O que ela disse? Não é nada. O que significa? Está tudo errado. Tem alguma coisa. O que ela disse? Não fala comigo. E o que significa? Pede desculpas agora. O que ela disse? Esquece. E o que significa o que ela disse? Não adianta, você não vai entender. O que ela disse? Vai, você é ridículo. O que significa? Te amo. Quando ela diz, querido, ela está dizendo, idiota, em uma discussão. O que ela disse em uma discussão? Então vai. O que significa? Não vai de jeito nenhum. De boa, ela disse em uma discussão. E o que isso significa? Estou com raiva. Saia daqui, ela disse. E o que isso significa? Se sair, morre. Nem vem na minha casa, ela disse. O que ela quer dizer? Vem aqui já. O que ela disse não quer dizer sim. Ouvir ajuda a entender bem a informação adquirida, porém, em certas situações, não são apenas questões de se parar para ouvir, mas agir a respeito daquilo. Você pode ouvir em toda a sua atenção do mundo e até concordar que não pode deixar roupas espalhadas pela sala. No entanto,
Se não procurar estar mais ativo para não fazer isso, mostrará que quem falou com você, na verdade, não deu tanta importância no que ouviu. Isso é trágico, pois quem acha que não está sendo ouvido pode parar de falar. Se a pessoa desistir de falar, o processo de comunicação será interrompido e sérios problemas aparecerão. Cuidados com os ouvidos, tom de voz, corpo, informação expressada e qualidade na repetição da mesma, aliados à coerência e no caráter e constância nos propósitos do comunicador são fundamentais no processo de comunicação. Dessa forma, evitaremos sofrimentos desnecessários em nossos relacionamentos, estabelecendo assim mais paz e qualidade nos mesmos. Pode até parecer exagerado, contudo, no que diz respeito a relacionamentos e comunicação, pode ser a única distância entre o problema e a solução. Uau, né? E assim finalizamos o capítulo 12, que capítulo tremendo, né? Que não é o que você fala, mas como você fala. Ou quando, né? Você fala, o momento certo. Eu sempre costumo falar, sabe? Para todos ao meu redor. E certa vez eu falei para uma funcionária, né? Que há muito tempo, desde quando eu comecei, quando eu dava aula, enfim, que eu dava aula em muitos congressos e palestras, né? Em grandes feiras. E eu aprendi vendo palestrantes que não é o que fala, mas é a forma que fala, né? E dependendo da forma que você fala, isso pode servir como uma agressão ou como uma mudança de vida, realmente, né? O tom de voz, o jeito que fala, enfim, isso muda muita coisa, né? Que nós venhamos estar mais atentos em como estamos nos comunicando, em como estamos falando determinado assunto, né? O nosso tom de voz, enfim, porque assim teremos relacionamentos saudáveis e com certeza o jeito que falamos entrará muito mais, né? Se falarmos de uma maneira mais mansa, as pessoas entenderão mais aquilo que nós estamos querendo comunicar. E o falar manso não quer dizer que é falta de firmeza ou não, mas sim não ser agressivo quando fala, sabe? Ter o respeito e enfim. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. No próximo capítulo, capítulo 13 será o último capítulo, né? E aí nós finalizaremos esse livro. E eu vou colocar aqui para vocês me ajudarem na escolha do nosso próximo livro, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo capítulo, que será o último desse livro.